Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bem, vamos entrar no tema, ver se consigo fazê-lo em meia hora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Hoje temos um tema muito interessante e muito consolador para as nações. Assim que anote, o tema de hoje é jugo desigual. Disse: não vos unam. Aí estamos no 14? Sim? Segunda carta aos Coríntios, ou estamos em primeira? Segunda. Disse: não vos unam em jugo desigual com os incrédulos. Olha, por que um não deve se unir a um incrédulo? Porque Deus salva a quem? Aos crentes? Deus salva a quem? Então, um crente e um incrédulo podem. Verdade? Não combinam, verdade que sim? Então ele diz: não vos unam em jugo desigual com os incrédulos, porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão a luz com as trevas? E que concordância Cristo com Belial? Ou que parte o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Quem é o templo de Deus? Nós somos templo de Deus. Então o que tem a ver o ídolo com o templo? Deus não. Olha, por isso que as nações sofrem por aí. Aqui em Miami, com a caridade do cobre, os cubanos sofrem por quê? Com a Virgem de Guadalupe. Em Porto Rico, qual é? A do Poço, Ah, o Walter Mercado? Sim, é que, olha, você nunca tenha ídolos. E mais, tenha cuidado com os anjinhos também, hein? E você sabe que nós temos anjos ao nosso serviço. E nós gostamos de ver uns anjozinhos, mas toma cuidado que não se vai sacar um. Tenha muito cuidado com isto. Disse: já lemos o 16, mas vamos repetir. E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo, do Deus vivente. Como disse Deus: habitarei e andarei entre eles. E serei seu Deus, e eles serão meu povo, pelo qual saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo, e eu vos receberei. E serei para vós por pai, e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Assim que, amados, posto que temos tais promessas, limpemos-nos de toda contaminação de carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então o propósito de Deus é salvar aos crentes. Esse é o propósito de Deus. Agora, quando disse salvar os crentes, já são crentes. Deus o que salva é na mente. Porque já Deus salvou. Quando morreu na cruz do Calvário, Ele salvou. Da mesma maneira que quando Adão pecou, pois
nascia um bebê e Adão não tinha que convertê-lo em pecador. O que ele tem é que nascer. Essa cabeça representante, uma vez Adão pecou, todos os bebês nascem em pecado depois de Adão. Seja elegidos, ou seja quem for, antes da cruz, antes de Cristo morrer, todos que nasceram antes de Cristo nasciam em pecado. Todos elegidos nasciam em pecado. Por quê? Porque Deus não trabalha com muitos, Ele sempre trabalha com um. Ou seja, um só pecou e a morte passou aos demais. Quer dizer que antes de Cristo ir à cruz do Calvário, pois todos nasciam em pecado, mas eles não sabiam. Sabe por que eles não sabiam? Porque Paulo não havia chegado. Paulo é o que nos explica em Romanos, e a carta aos Romanos, quem a escreveu foi Paulo. Os 11 apóstolos não sabiam que eles estavam em pecado. Ainda que andavam com Jesus lado a lado, eles não sabiam que eram pecadores. Veja que Maria, a mãe de Jesus, era outra pecadora. E Deus veio e fez morada, o Espírito, em uma pecadora. Ainda que você sabe que os católicos, no desconhecimento, dizem, Ave Maria, puríssima, sem pecado concebida, falta de revelação, porque todos pecaram. Antes de Cristo, diga, é da mesma maneira, porque depois da cruz, todos nascem salvos, nascem crentes. Quer ver em Romanos como é que diz? E aí há muitas vidas, olha, milhares estão me olhando pela internet. Por amor a eles, busque comigo em Romanos capítulo 5 e solucionamos esse assunto em um segundo. Porque tem que levar luz às nações. Capítulo 5, veja o que diz o verso 17. 5:17, por favor. Isso não está no calqueio, eu acrescentei, assim que anote. Diz, porque se pela transgressão de quantos? Um só, reinou a morte, muito mais reinarão em vida por quanto? Por um só. Isso não é trabalho teu ou tem que se portar bem, não, isto é um só. Um estragou e o outro consertou. Um te meteu em pecado e outro te sacou do pecado. Um te estragou e outro te abençoou. Diz um só. Diz Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Assim como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira pela justiça de um veio a todos os homens a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um homem os muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de uns muitos serão constituídos justos. Quer dizer, olha, abençoado, atente-me. Porque eu gosto de ensinar com clareza. Uma criança não entende. Adão pecou e todos que nasciam depois daí, cópia estragada. Moisés pecador, os profetas, Davi, o que se portou bem, o que se portou mal, estavam em pecado em posição. Ainda que se portasse bem, ele é um pecador. Se portava mal, ele era um pecador. Se santificava, era um pecador. Mas ainda não sabiam, porque Paulo era o perito arquiteto. O que revela isso depois da cruz. Isso eu sei agora e você, porque está escrito depois da cruz. Mas os 11 apóstolos o que sabiam? Jejuando e chorando, Senhor, me santifico para ti. Mas eu dizia, não sabe que eles ainda estão debaixo do pecado. Porque um só, a cabeça representante, os estragou. Não houve um santo antes da cruz. Louve-o se pode. Digo, eu estou pregando o Evangelho. Olha, com isso e nada mais, eu posso parar e todas as religiões vão ao chão, porque eles desconhecem esse mistério. Então Paulo disse, da mesma maneira, se muda a maneira, já estão em falsidade. E eles todos, olha, todas as religiões já mudaram a maneira. Da mesma maneira que um os estragou, quando veio o outro, Jesus Cristo, morre, ressuscita e vão nascendo salvos. Da mesma maneira que vão nascendo em pecado, agora Jesus Cristo ressuscita e todos os eleitos vão nascendo salvos, mas não sabem. Então Paulo, por isso é que Paulo prega, não pregava arrependimento. Para que se arrepender se já está salvo?
A Deus não interessava que você confessasse seu pecado. Eu pequei segunda, eu peguei na terça. Esqueça-se disso. O que Ele quer é que você se reconcilie, porque já esqueceu todos os seus pecados. Agora, eles não esqueceram. Hello! Olha, isso é uma matemática que não falha, mas é tão simples. Olha, eu tenho esta cópia. E você me busca por aí uma máquina dessas modernas agora? Como disse Daniel, quando a ciência aumentar, e eu coloco e tiro 1000 cópias e saem todas certas. Mas eu coloco essa estragada e saem todas estragadas. Vamos fazer assim. Adão estragou as 1000 cópias e Cristo consertou as 1000 cópias. Que são milhões de milhões, hello. Vamos falar de 1000 cópias, porque 1000 cópias já são caras, né? Para estragar 1000 cópias dessas? Ou vamos dizer 100, como as 100 ovelhinhas? Cristo falou disto em parábolas. Eu sou bom pastor. Se tenho 99, que entre e fique uma fora. Eu vou buscá-la até achá-la. E eu a tenho, já está aí. Eu conserto. Isso é trabalho de um só. Isso de que você paga o preço, tem que se portar bem, que se não, que se isso, que se Cristo vem e te acha em pecado. Que pecado vai te achar se Ele te tirou o pecado que te separou da glória de Deus? Como Cristo vai vir e achar-te em pecado a você? Isso é uma mentira. Pastor, você me disse a mim que as prostitutas que são eleitas, que vão despertar daqui a 2 anos, elas estão salvas. A prostituta, contudo, se portando como está, ela está salva e não sabe. Eu sou o que tem que dizer e você tem que ir lá dizer. Eu sei que isso é forte para o religioso e para os que não amam a verdade, mas eu que amo o evangelho que está escrito aqui, a mim não me gosta a ideia de dizer que essa prostituta está salva e que o viciado de drogas está matando isso e aquilo. A mim não me gosta de dizer, mas isso não é questão de que eu gosto de dizer, é como Deus estabelece. E você tem, olha, por isso é que os judeus se estragaram. Porque diz, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Paulo disse, olha, eles têm zelo de Deus, eu sei que tem zelo, mas não conforme a ciência. E aqui estamos no dom da ciência. Deus disse que deu dom aos homens e deu dom da ciência, e esse é o dom que eu tenho, o dom da ciência de Deus. Então, vamos voltar ao tema. Vamos regressar à segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Olha, estou bravo, estou sentindo aqui uma glória. Agora é que você vai entender que é unir-se a um incrédulo. Diz, não vos una em julgo desigual com os incrédulos, 6,14. Porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça e que comunhão a luz com as trevas? Então, sim, eu voltei a Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Olha, o incrédulo é injusto. Apóstolo, você está dizendo que o meu chefe, um homem decente, é um homem que paga ao governo seus impostos, tem sua família, bem acomodadinho, seus filhos vão à escola, marido de uma só mulher. Se é incrédulo, é injusto. Sabe por que é injusto? Porque Deus trata a composição. Se você é crente para Deus, Deus espera que te porte justamente, porque às vezes os crentes se portam injustamente, mas é crente. E sua posição é diferente, porque Deus já o tem colocado dentro. E uma vez dentro, sempre dentro. Se semeia mal, colhe mal. Se te porta mal, vai colher mal. Mas uma coisa é ser crente e outra coisa é ser incrédulo. E o que não chegou à graça é incrédulo. Eu tenho familiares protestantes que vão às igrejas e neste caso eles são incrédulos porque não creram
ao Evangelho. Eu era batista e era um incrédulo. E fui católico e era incrédulo. Agora, há incrédulos de semente e há incrédulos que ainda não lhes chegou a notícia. Há dois tipos de incrédulos. Está o filho de perdição, que por mais que você trate, não vai se salvar, porque se chama filho de quê? Mas Paulo fala de outro tipo de incrédulo também. Está falando de, por exemplo, Pedro era um incrédulo. Os apóstolos eram incrédulos porque eles não creram em Paulo. Digo, se você lê a Gálatas, você pode ver que Paulo disse: quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara porque era de condenar, não havia crido. E eles eram cristãos judaizantes e incrédulos ao pacto da graça. Os pastores de Miami são incrédulos para mim, porque eles não creem na mensagem da graça. Para Paulo, são incrédulos. Sabe por quê? Porque imagine-te que Paulo disse que o diabo foi destruído, eles dizem que está vivo. Que mais incrédulo que isto? Paulo disse que você que você nasce já salvo. E eles dizem que você pode perder a salvação. Paulo disse: nem se você quiser pensar assim, como é que você vai perder a salvação se você já nasce salvo? Então, Deus diz, vamos buscar agora a segunda carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios agora, capítulo 7, vamos começar pelo verso 1. Vamos falar do matrimônio, julgo desigual no matrimônio, como afeta quando um crente da graça está casado com uma mulher, com um homem que não crê, ou um homem com uma mulher que não crê. Como afeta esse julgo desigual? E o que eu vou falar agora vai repercutir por todo o mundo inteiro através das câmeras da internet, porque nunca se havia dito, em 2000 anos se havia explicado isto. E faz falta muita informação para consolar a muitos povos que estão sofrendo por não conhecer. Veja o que diz. Diz: enquanto as coisas que me escrevestes, bom seria ao homem não tocar em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido. O marido cumpra com a mulher o dever conjugal e assim mesmo a mulher com o marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, senão o marido. Nem tampouco tem o marido poder sobre o seu próprio corpo, senão a mulher. Não vos priveis um ao outro, a não ser por algum tempo de muito consentimento para ocupar-se sossegadamente na oração. E volte a juntar-vos em um, para que não vos tentes Satanás por causa da vossa incontinência. Quando diz Satanás não os tente, sabe como Satanás tenta? De verdade? Com os olhos, com a carne, no aspecto Satanás, gênero, carne. Porque Satanás foi destruído, e assim que ele não vai agora aparecer para tentar a você, ele te tenta com tua própria concupiscência. Disse, verso 6, mas isto digo por via de concessão, não por mandamento. Ou seja, que o apóstolo recomenda umas coisas. Diz, quisera ainda mais que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom de Deus, um na verdade de um modo e outro de outro. Olha, ele gostaria que todos os homens fossem como ele, imagine. Não se teria multiplicado a raça? Veja o que ele diz. Digo, pois, aos solteiros e às viúvas, que bom lhes fosse ficarem como eu. Imagine-te. Olha, esse Paulo queria que não se casassem. As viúvas fiquem viúvas e os solteiros não se casem. Bom, não. Ele está... Isso você tem que entender, porque ele mesmo depois disse, honroso seja o matrimônio em todos. Ou seja, que tem que entender o contexto. E Paulo está falando com uma igreja carnal. Os coríntios, todos faziam mal. Tomavam a Páscoa mal. Ele escreveu como carnais, não como espirituais, então ele tinha que meter-se a tocar temas até de matrimônio, ele tinha que se meter. Porque tinham umas desordens bem tremendas nas congregações.
E então por ali também havia uns templos que se dedicavam a praticar sexo. Nos templos, nas religiões que praticavam esse tipo de imoralidade, disse, verso 9: mas se não têm dom de continência, casem-se, pois melhor é casar-se do que estar se queimando. Ou seja, isso tem que ter um dom. E aqui foi que os católicos, porque eles aprendiam de Paulo, então daí Pedro começou a proibir as pessoas que trabalhavam no catolicismo que se casassem, utilizando este ensino que Paulo dava. Mas Paulo disse: se tem o dom, porque se não vejo o que está ocorrendo a esses pobres rapazes ao catolicismo, e são afeminados, então começam. Vejam todos esses processos que tem a igreja católica agora mesmo por causa disto, porque o padre violou a 11 rapazinhos nos 10 anos que esteve aí no... Por quê? Porque não tem o dom. Se tem o dom, esqueça, se não vou correr nada. Porque tem, diga dom. Dom é algo que Deus te capacita para que ficar assim como estava Paulo. Paulo dizia: eu não, eu fiquei só. Mas se não tem o dom, não faça, porque vai buscar problema. Por isso é que Paulo em Timóteo disse: nos últimos tempos virão religiões que proibirão casar-se. E já proibir, e é o que faz a igreja católica, proibindo casar-se e colocando homens aí, e mulheres também. E aí depois há uns problemas tremendos. E disso todo temos conhecimento. Bem, vamos seguir. Disse: mas os que estão unidos em matrimônio, mando, não eu, senão o Senhor, que a mulher não se separe do marido, ainda que seja incrédula. Disse que não se separe. Disse: e se separa, fique sem casar, ou reconcilie-se com seu marido, e que o marido não abandone a sua mulher. E aos demais digo eu, não, Senhor. Divide aí quando ele diz o Senhor, e eu digo, porque que Paulo tinha que se meter aí a dar conselhos por causa do conhecimento que ele tinha da lei. Diz: e aos demais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher que não seja crente, olha isto, um irmão que tem mulher que não seja crente, disse, e ela consente em viver com ele, não a abandone, mas ela tem que consenti-lo. Ou seja, ela disse: não, eu consinto, ainda que eu não seja crente, e ele suporta essa mulher, pois veja o que Paulo recomenda: não abandone. E se uma mulher tem marido que não seja crente e ele consente em viver com ela, não a abandone. Porque o marido incrédulo, veja, é santificado na mulher, e a mulher incrédula no marido, pois de outra maneira vossos filhos seriam imundos, enquanto que agora são santos. Ou seja, o que Paulo está tratando de dizer aqui, quando em uma casa há um homem ou uma mulher que conhece graça, ela ou ele, pelo seu conhecimento, santifica toda a família, porque ela ou ele tem anjos, que ainda que o marido é um bandidinho, pois ela, por sua confissão, protege a ele, porque estão unidos, são uma só carne. E então, ela também, se é incrédula e o marido está em graça, está confessando a palavra, o pacto, cobre ele, e cobre ela e é os filhos que nascem. Porque os filhos que nascem, ainda que ela é incrédula, ele é crédulo e os filhos nascem abençoados. Agora vejam o que disse Paulo, vamos seguir porque isso ainda não terminou. Disse: mas se o incrédulo se separa, separe-se. Pois não está o irmão ou a irmã sujeito à servidão em semelhante caso, senão que a paz nos chamou Deus. Olha, há 3 coisas aí eu quero apresentar-lhe. Quando você está unido a uma pessoa que não crê no Evangelho, você se afeta em 3 coisas, veja: o pessoal, o familiar e o espiritual. 3 coisas são afetadas. No pessoal, de que forma? Pois imagine que quando você conhece esta graça e você começa a declarar-te abençoado, e você começa a dizer: o diabo foi destruído, Cristo tirou o pecado, eu sou um predestinado,
Aí você vai ter problema com sua família. Eu tenho problema com meu irmão, com minha irmã, com um outro, porque eles pensam que eu estou louco. Você não vê que eles comem diabo na manhã, diabo no meio-dia. Eles tomam a tal chamada Santa Ceia. Eu não me atrevo a fazer isso. Eles creem no batismo em águas, que isso salva ou que ajuda em algo, mas eu não creio assim. Então, estou falando do primeiro aspecto. Os que anote, veja. Primeiro é o pessoal, logo o familiar e depois o espiritual, quando há jugo desigual. Diga, jugo desigual. Isso é o tema desta noite, digo, isso é Paulo. Ele está nos explicando que o Senhor nos chamou à paz. O importante é que haja paz. E se ambos consentem e se dão bem, não se separem. O Senhor quer que estejam unidos. Para que separar-se? E se sofre demasiadamente os que passaram essa experiência, os que têm marido no matrimônio, você sabe como sofrem? Isso é... O olho da tormenta está em cima aí e não sai de cima. Mas, se podem funcionar juntos, fiquem juntos. Agora, se separa, então aos conselhos, diz o apóstolo. Disse, verso 16, porque, que sabes tu, ó mulher, se talvez salvarás a teu marido? Salvo de quê? Diga uma coisa, uma mulher pode salvar alguém? Quem te salva é Cristo, está falando aqui. O segundo aspecto da salvação. A salvação da mente. A salvação, quando você aprende a dizer, estou abençoado, o diabo está destruído. Isso é salvar-te. Os que não conhecem isto, há um cassete que se chama 3 tipos de salvação. A primeira é que Cristo fez quando te lavou dos pecados e ficou salvo. Então, a segunda é o aspecto de viver, estilo de vida. Isso é uma salvação. E o terceiro aspecto é quando você morre e sai. Esse é o segundo, esta etapa de salvação. Então entra no terceiro, que é quando te vai ao paraíso com o Senhor, ou quando o teu corpo transformar como o dele, que é isto que esperamos no futuro. Está me seguindo? Então, quer dizer que uma mulher pode estar com um homem, porque o problema é que é no pessoal. Há problema. Eu conheço irmãs que me dizem, ai apóstolo, tenho que dizimar escondido. Você não vê que ele não é crente, ele trabalha, então ela vem ao ministério e tem que dar escondido. Como é que trabalha para que o apóstolo se vista assim? Isso é o que ele pensa. Ele não pensa que se paga a luz, que se paga o prédio, que se paga isso, que se paga aquilo. Ele pensa, olha o anel que ele tem no dedo, veja. A mim já me disseram. E mais aqui mesmo, já me disseram isto. Traz o esposo pela primeira vez e quando me vê, olha, eu não tenho um terno como um apóstolo. Ou seja, estar casado com um incrédulo é um problema. É do pessoal que eu estou falando. Eu não estou falando do familiar, que isso é outra história. E no espiritual, isso, tremenda história. Isso é um calvário. Isso é repetir ao calvário. Disse, verso 16. Estou pregando o evangelho, sabe, irmão? Com o mundo e com vocês. 1 carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 16. O tema de hoje é jugo desigual. Para os que sintonizaram na internet agora mesmo. Diz o verso 16, porque que sabes tu, ó mulher, se talvez salvarás a teu marido? Ou quem sabes tu, ó marido, se talvez salvarás a tua mulher? Mas cada um, como o Senhor lhe repartiu, e como Deus chamou a cada um, assim faça. Isso ordeno em todas as igrejas. Não na sinagoga, é nas igrejas. Disse, foi chamado algum sendo circunciso? Fique circunciso. Foi chamado algum sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, senão o guardar os mandamentos de Deus. E isso não são os mandamentos da lei de Moisés. Esses são os mandamentos da lei do Espírito. Porque a lei mata, a graça vivifica, não? Nos diz, cada um no estado em que foi chamado, nele fique. Foste chamado sendo escravo, não te dê cuidado. Mas também se podes fazer-te livre, procurai o mais. Porque o que
no Senhor foi chamado sendo escravo, liberto é do Senhor. Assim mesmo que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Bom, já terminou o conselho, porque segue aí falando das virgens. Por exemplo, veja o verso 25. Enquanto as virgens não têm o mandamento do Senhor, mas do meu parecer, como quem alcançou misericórdia do Senhor para ser fiel, tenho, pois, isso por bom, por causa da necessidade urgente que fará bem ao homem em ficar como está. Estás ligado à mulher? Não procure soltá-las. Estás livre de mulher? Não procure casar-se. Olha, mas também, se te casas, não peques. E se a donzela se casa, não peques, mas os tais terão aflição da carne. E eu os a queria evitar. Paulo diz que honroso seja todo matrimônio, mas depois diz que é uma aflição. Hello? Tá casado com aflição? Disse, verso 29. Mas isto digo, irmãos, que o tempo é curto. Resta, pois, que os que têm esposa sejam como se não a tivessem. Olha, não use isso para andar em desordem com tua esposa, para maltratá-la ou algo assim, você sabe? O que está tratando de dizer é que atente a teu senhor e também a tratar bem a tua esposa. Trata como possa, não? Disse, verso 30, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que desfrutam deste mundo como se não o desfrutassem, porque a aparência deste mundo se passa. Quisera, pois, que estivesse sem pesar. O solteiro tem descuidado das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o casado tem cuidado das coisas do mundo, de como agradar a sua mulher. Olha, como agradar a sua mulher, Porque é que está falando aqui de ministerialmente, está falando também? Está falando ministerialmente? Então, um ministro, Paulo disse que é melhor que não se case. Sem dúvida. Também aconselha que o que ministra seja marido de uma mulher. Que não tenha duas, mas que tenha uma, não? Que não tenha duas da mesma vez, mas que tenha uma. Porque há ministros que se casaram novamente, mas que seja marido de uma só mulher. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br